no livro de Mateus, ainda de pé. Nós lemos Mateus capítulo 4, verso 12, Agora nós vamos ler Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, com as bem-aventuranças de Jesus. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do 5, o verso 1 até o 11, mas porém nós vamos ficar com o verso 8. Amém? Mateus 5, o verso 1. Todos acharam? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nos reunimos aqui com o propósito de aprender do Senhor. E quando o Senhor fala, o Senhor corrige, exorta e consola. Em nome de Jesus, seja como o Senhor quiser falar. Seja feita a tua vontade em nosso coração. E que possamos, ó Deus, ter a mente voltada, o nosso corpo voltado, ó Deus, para o Senhor neste momento. Eu oro em nome de Jesus e te peço, fale conosco para a tua glória, no nome de Jesus. Amém? Se assente. Fique à vontade. O tema da mensagem é Bem-aventurados puros de coração. Mateus capítulo 5, verso 8, no qual nós lemos, diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A gente vê que Jesus ele começa a pregar. No capítulo 4, o verso 12, a Bíblia diz que Jesus começou a pregar. Ele prega e logo depois ele chama alguns discípulos, os primeiros discípulos, para que os discípulos pudessem caminhar segundo aquilo que o Senhor tinha chamado para ele. E essa bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã, porque o alvo final de nós como cristãos é ver a Deus. E o texto diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então só os que reconhecem os seus pecados, eles podem ser cheios de Deus. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter um coração puro. Ontem, na virada do ano, eu estive falando sobre isso, e muitas vezes nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, e nós não temos a consciência de que Deus já nos perdoou. E muitas vezes nós ficamos nos lamentando pelos mesmos erros, ficamos pedindo perdão a Deus pelos mesmos erros que outrora nós havíamos cometido, e esquecemos que Miqueias 7,19 diz que Deus lançou o nosso pecado ao mar do esquecimento. Então nós temos que aprender que só os que reconhecem que são pecadores, que eles podem ser cheios de Deus. Só os que reconhecem que são pecadores é que podem ter um coração puro. Então, se você ainda não reconheceu que é pecador, hoje nós vamos aprender a interpretar esse texto nas três principais expressões que esse texto diz. Esse texto que nós lemos, ele fala de coração, ele fala de pureza, e ele fala quando a pessoa tem um coração voltado e tem uma pureza no coração, ele vai ganhar um prêmio que é ver a Deus. Então, quando nós temos um coração puro, nós vamos ver a Deus. Eu digo, não aqui na terra, é quando encontrarmos com o Senhor. Porque se você olhar lá em Êxodo capítulo 33, se eu não me engano, a Bíblia diz que Moisés orou ao Senhor e disse: Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse que ia esconder ele na fenda de uma rocha, e ia passar toda a bondade dele. Só que a Bíblia diz que ele só viu Deus pelas costas. Então a gente vai tratar hoje de coração, onde a pureza deve ser cultivada. Qual que é o sentido bíblico de coração? Nós temos que entender que na Bíblia o coração é tido como centro da personalidade. Nas
ser, deve penetrar o nosso pensamento, deve estar na nossa emoção, na nossa motivação, no nosso desejo e na nossa vontade. Então nós temos que andar em santidade, andar puros, e nós temos que aprender que vivemos num mundo que jaz no maligno. É muito complicado hoje em dia nós vivemos, em santidade, porque muitas coisas lá fora, a maioria delas, nos afastam do Senhor. Muitas vezes nós somos contaminados pelo pecado, e aqui o texto está falando: bem-aventurado aqueles que são puros de coração. Então na escritura, coração está falando de mente, coração está falando de emoção, e coração está falando de vontade. Amém? Porque nós vamos aprender hoje aqui, o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades, porque a Bíblia diz assim: porque do coração do homem procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Nós erramos quando nós pensamos que o mal está no meio ambiente. Nós temos que aprender que Adão caiu no paraíso, Adão caiu no ambiente perfeito. O mal não está no ambiente, o mal está no próprio coração. A Bíblia diz que o coração dele seu é enganoso, mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É por isso que Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque do coração procede fonte da vida. Davi orou e disse assim: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis à tua presença. Então nosso coração ele tem que ser vigiado, ele tem que ser guardado, ele tem que estar puro, ele tem que estar santo, porque a Bíblia diz que o coração é a fonte de todas as dificuldades que nós enfrentamos. A dificuldade que nós enfrentamos não é o ambiente onde nós estamos, a dificuldade se encontra dentro do nosso coração, porque há uma natureza maligna, terrena, que a Bíblia chama de a natureza adâmica, que é a natureza de Adão. É aquilo que Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. É uma luta 24 horas por dia, 365 dias do ano. Nós estamos lutando contra aquilo que nós não queremos fazer, e infelizmente nós acabamos fazendo aquilo que nós não queremos fazer. Quem sabe esse ano já entrou e nós pensamos que a virada do ano é o que eu falei, no Réveillon. Nós achamos que é algo místico, de uma data para outra. Não existe misticismo com relação à Bíblia. Nós temos que entender: se não mudar o nosso coração, 2017, se não for, se nós não mudarmos, ele pode até ser pior do que foi em 2016, porque nós temos que mudar o nosso coração. Não é uma mudança simplesmente de data, de dia, de hora, é uma mudança de coração, e essa mudança de coração, a Bíblia está dizendo que nós temos que guardar o nosso coração. É do coração que procede o homicídio, maus desígnios, é do coração que vem os adultérios, as prostituições, falso testemunho, furtos, blasfêmias. E infelizmente algumas pessoas elas tratam os pecados como Joquebede tratou o seu filho Moisés. Lembra de Joquebede, filho de Moisés, filho de Moisés? Joquebede, mãe de Moisés. A Bíblia diz que ela escondeu Moisés em um cesto. E muitas vezes nós estamos como Joquebede com relação aos nossos pecados. Nós escondemos os nossos pecados em um cesto. Muitas vezes nós deixamos os nossos pecados por um momento, mas nós ficamos de olho nele. Muitas vezes nós buscamos o nosso pecado para o alimentar. Fala para o seu irmão: fuja do seu pecado. O coração é a fonte de todos os males. E eu tenho certeza que todos que aqui estão nesse plenário sabem qual é a sua fraqueza. Eu tenho certeza que todos que aqui estão sabem qual é o pecado que te afasta e te afasta por vontade de Deus. É ou não é? É aquele pecado que a gente peca rotineiramente, a gente luta contra ele todos os dias, a gente ora e muitas vezes cai no mesmo erro. É esse pecado que muitas vezes nós oramos, pedimos perdão, sabemos que Deus nos perdoou, mas nós continuamos ainda se sentindo acusados. Olha, quando você e eu pecamos, eu não sei se você já sentiu isso, mas é como se a gente estivesse sujo, é como se a gente estivesse assim, imundo, algo assim que nos afasta realmente de Deus. É por isso que nós não podemos esconder o pecado, nós temos que confessar o pecado. Nós
Nós temos que confessar o pecado. O coração é a fonte de todos os males. A pureza, ela deve ser principalmente no coração. Por que ela tem que ser no coração? Porque a pureza exterior, ela pode ser apenas aparente. Você já ouviu falar que Deus não olha a aparência? Deus olha o coração. É o que Deus falou para Samuel, quando ele foi ungir Davi, lá na casa do pai de Davi. Ele olha os irmãos de Davi e pensou consigo mesmo: esse vai ser o escolhido, o ungido de Deus. E Deus vira para ele e diz: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. E Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Sabe por que Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus? Porque eles mantinham a santidade exterior, mas eles eram impuros por dentro. Nós temos que aprender que os fariseus, eles limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro do copo. A Bíblia diz que eles eram como sepulcros caiados. Sepulcro caiado é você for num cemitério, vai estar lá uma lápide muito bonita por fora, mas se você abrir ali aquela lápide logo após a morte de alguém, aquela lápide vai estar imunda, podre, fedida, e muitas vezes o coração do homem está dessa forma. Nós temos que aprender que hoje nós vivemos um tempo como os fariseus viviam. Eles viviam apenas, eles eram bons apenas na aparência. Hoje se vive a geração do corpo bonito e a alma feia, a geração do corpo bonito e a alma vazia. Hoje nós nos preocupamos muito com o exterior. Eu não estou dizendo que não é para você parar de ir na academia, parar de comer bem, parar de fazer caminhada. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a vaidade com essas coisas está muitas vezes impedindo nós de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu digo para você, esse corpo lindo e maravilhoso que eu e você temos, diga amém. Amém. Pela fé, nem em Jerusalém se achou tanta fé. A Bíblia diz que do pó nós viemos, é o pó nós vamos tornar. O corpo depois da morte ele não serve para nada. É por isso que nós temos que buscar reino e justiça primeiro. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a pureza ela não pode ser externa, ela tem que ser interna. Porque a pureza externa, muitas vezes não tem sentido, não tem valor nenhuma. Os fariseus eram bons em aparência, mas eles não eram bons em ter um espírito voltado para o Senhor. Eles impunham tantas regras ao povo, que o povo não conseguia cumprir tanta regra. É o chamado legalismo, é onde é imposto muitas regras para o povo. Legalismo é um sistema de leis onde as pessoas têm que viver de acordo com aquilo. Vamos supor, vou te dar um exemplo. Se você não trouxer um copo de água para o pastor, você não vai para o céu. Aí o pastor vai morrer de afogado, porque todo mundo vai trazer água. É um sistema de leis criadas pelos homens. Não viva debaixo do legalismo. Nós vivemos a graça de Cristo. Então, não tenha uma pureza no seu coração exterior, porque a pureza exterior, ela só é aparente aos olhos humanos. Nós temos que ter um coração voltado para Deus, um coração puro. Não só um coração, não só um corpo bonito. Amém? Nós temos que entender que a pureza tem que ser no coração, porque o coração é o lugar da morada de Deus. Deus habita no seu coração. Amém. Deus habita no seu coração. Aqui o escritor dessa mensagem diz assim: se o nosso corpo é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. Se o corpo é o templo do Espírito, o nosso coração é o santo dos santos, onde Deus habita. É no seu coração que Deus habita. E Deus habita, nós temos que aprender com abatido e contrito de coração. A Bíblia diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus só habita um coração quebrantado. Deus só habita um coração contrito. O coração soberbo, Deus não quer saber dele. Sabe por quê? Porque a soberba precede ruína. A soberba precede queda. É por isso que nós temos que entender que Deus é, eu não. Deus pode, eu não. Ele é, eu não. Que Ele cresça e eu diminua.
que nós temos que aprender. Ele é o Senhor dos senhores. Então a pureza, ela é interior, não é exterior. Deus mora no seu coração. Como anda o seu coração? Não sou médico do coração não, mas hoje o Senhor me manda perguntar: como anda o seu coração? Certa vez eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu estava com uma dor muito grande nessa região aqui onde fica o coração, e ficou vários meses eu sentindo aquela dor, e era tão era sentido na carne mesmo, fisicamente falando. E eu orava e pensava: meu Deus, estou com um problema do coração, vou ter que fazer um exame, né? Aquele eletrocardiograma, né? Vou ter que fazer um exame para saber o que é. E nesse pensamento, vou no médico, um pastor pega, chega e ora comigo, põe a mão na minha cabeça, e Deus fala através dele, dizendo assim: essa dor que você está sentindo no seu coração, ela não é física, sou eu, Senhor, quebrantando e transformando o seu coração. Nós temos que entender que Deus quer quebrantar o seu coração. O coração de pedra, Deus não gosta dele. O coração de pedra, Deus transforma o coração de pedra, e Ele transforma em coração de carne. Então não seja endurecido com relação à vontade de Deus. Quando Deus falar, ouça Ele e obedeça. Sinais de um coração puro. Nós vamos ver agora se nosso coração está puro. Pergunta para o seu irmão: como anda o seu coração? Quem sabe você vai dizer assim: ah, pastor, meu coração está apaixonado. Ah, pastor, estou amando o pastor. Ah, pastor, meu coração está desiludido, pastor. Eu não fui correspondido com relação ao meu amor. Aleluia. Aleluia. Não é isso que entreguei no Espírito. Aleluia. Sinais de um coração puro. Como que é um coração puro? Um coração puro é aquele que serve a Deus com integridade. Um coração puro é aquela pessoa que faz as coisas para Deus com sinceridade. Quando os lábios dele estão orando, o coração também está orando. A Bíblia diz que muitas vezes nós falamos com a boca, mas o coração está longe de Deus. Muitas vezes nós temos oração muito vazia, somente com a boca, mas o nosso coração está muito longe do Senhor. Quem ora, quem tem um coração puro, ele vai servir a Deus com integridade do coração. Quando ele ora com os lábios, o coração também vai estar orando. Quando ele canta com os lábios, o coração também vai estar adorando. Não é uma adoração vazia, não é uma adoração simplesmente feita da boca para fora, é uma adoração que toca o coração de Deus. E muitas vezes a nossa adoração ela é feita por interesse. Eu digo e volto a repetir: não adore a Deus por interesse, adore a Deus porque Ele morreu no seu lugar, Ele te deu vida e vida com abundância. Amém? Então nós aprendemos aqui que o coração puro, ele vai servir a Deus com integridade. Deus ama o coração quebrantado, mas não ama o coração dividido. Deus gosta do coração quebrantado, não do dividido. O profeta Elias entra na presença do povo de Israel, lá no monte, e diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve. Se Baal é Deus, serve a Ele. E foi feito o desafio. Quantas vezes o nosso coração está dividido com relação às coisas de Deus e às coisas do mundo? A Bíblia diz que o coração, Oséias 10:2 diz assim: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Muitos estão com o coração dividido entre Deus e o mundo. E eu digo para você: é impossível servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Você tem que escolher um. O mundo lá fora jaz no maligno, ele vai levar para o inferno, certeza. O Deus que eu prego, se você servir Ele, apesar de eu e você sermos pecadores, nós vamos para o céu, porque Ele morreu em nosso lugar, e pela graça nós somos salvos, não é mérito nosso. Então nós estamos aprendendo aqui que Deus gosta, Ele ama o coração quebrantado, mas Ele não gosta do coração dividido. A Bíblia diz que quem ama o mundo, olha o que Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
pessoa lá fora. Isso é adúltero. Então nós temos que ter um coração que serve a Deus com integridade. Sabe o que é integridade? Retidão. É um coração que não se desvia, é um coração que tem honra, é um coração que tem pureza. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Isaías 30:21, sabe o que diz? Você vai ouvir uma voz por trás de ti dizendo assim: este é o caminho, ande nele, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tem muitas pessoas que muitas vezes começam bem com Deus, mas no meio da caminhada ele desvia. É ou não é? Você já conheceu pessoa que se desviou? Desviou. Ele vai voltar para Deus? Com certeza. Com certeza. Isso é fato. Contra fato não existe argumento. Com certeza. Nem que seja no leito de morte, porque Deus escolheu ele. Então, um sinal de coração puro serve a Deus com integridade. Outro sinal de coração puro: evita a aparência do mal. É um coração que não flerta com o pecado, é um coração que não vive na tentação, é um coração que foge do perigo como José do Egito fugiu. É um coração que ele não vive na região do perigo. Olhe para mim. Se você sabe que se você for em algum lugar vai te desviar de Deus, para que você vai? Se você sabe, se eu sei que andar com determinada pessoa vai me afastar de Deus, é tolice da nossa parte permanecer. E quantas vezes nós estamos insistindo no mesmo erro, com as mesmas pessoas que nos afastam de Deus? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Não é para você virar para o seu irmão e falar assim: eu vou fugir de você. Não. Amém? Por que ele tem que fugir? Porque ele respeita a santidade do mal, a santidade de Deus, perdão. Ele respeita a santidade de Deus. Ele quer viver para agradar a Deus, ele não quer viver para agradar o mundo. Daniel propôs o seu coração não se contaminar com o manjar do rei. 2017 vai ser colocada muitas situações na nossa frente que vão parecer ser boas, que vão parecer ser certas, e que a princípio vai dar certo. Mas é o que eu preguei aqui esses dias para trás: nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Eu usei o exemplo do antigo governo do nosso país. Ficou muito tempo roubando, não ficou? A princípio deu certo, não deu? Mas hoje a maioria deles está tudo preso. E que Deus use o juiz lá para prender toda essa cambada e levar preso. Então, nós temos que fugir. Fugir do pecado não é sinal de fraqueza, não é sinal que você é forte. Fugir daquilo, da aparência do mal, não é você mostrar fraqueza, é mostrar que você é forte. Então, meu querido, se alguma amizade está te afastando de Deus, foge dela. Ah, pastor, eu amo demais. Jesus também te ama, só que seu amigo não morreu na cruz como Jesus morreu. Quem que você vai escolher? Nós temos que aprender a escolher amizades que vão nos aproximar de Deus. Daniel tinha os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Paulo tinha Silas. Moisés tinha Josué. Pergunta para o seu irmão: com quem que você está andando? Tem um ditado lá fora que diz assim: me diz com quem tu andas, eu vou dizer quem? A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se alguma coisa ou alguém está te afastando de Deus, hoje tudo pode. Hoje nós vivemos a geração que tudo pode. Hoje é um negócio chamado relativismo. É aquilo assim que você aponta o dedo para a pessoa e diz assim: é pecado. E a pessoa diz: não tem problema não. Você é muito careta. Tem uma música, um forrozinho, que ela canta assim, ó: tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se amar. Quem sabe 2017 a gente pegou e ficou falando assim: não tem nada a ver não. 2016, não tem nada a ver não. E
coração santo, um coração quebrantado, um coração irrepreensível. É isso que Deus quer, porque Deus habita no coração, e Deus não vai habitar no coração sujo. Deus não vai habitar no coração sujo, porque Deus é santo. Ele não vai entrar onde há sujeira, podridão, pecado. Ele não vai entrar, porque Isaías 59 diz que o meu pecado me afasta de Deus. É por isso que a sociedade lá fora está vazia, está angustiada, está em depressão, está pensando em suicídio, vivendo a pleia de remédio, porque o coração está sujo e Deus não habita em coração imundo. Aí muitos questionam dizendo: mas por que Deus permite tanta tragédia? Por que Deus não faz nada? É porque o homem não se volta para Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Fuja, evite a aparência do mal. Não tenha amizade com as coisas do mundo, porque Jesus vai voltar. E se Jesus voltar, nós estivermos com o coração imundo. Quando eu leio aquele texto que diz assim: naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, expulsei demônio em teu nome, curei enfermo em teu nome, fiz isso, fiz aquilo. E Deus vai virar e vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Imagina Deus virando para você e para mim dizendo: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Que motivo teve a vida? E chegar no fim dela, a condenação eterna. Então nós temos que aprender isso. Coração puro evita a aparência do mal. Razões para termos um coração puro. Por que eu vou ter um coração puro, pastor? Porque a Bíblia diz que é uma ordem de Deus. Pedro disse: sede santos, porque eu sou santo. Não é um pedido. Deus não vira para mim e pergunta: você quer ser santo? Não, Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Está no imperativo, é uma ordem. Deus está dizendo, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 4:3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus que você se santifique. Sabe o que? Para que serve o jejum? Não é moeda de troca como nós usamos ele, não. Queremos usar. Sabe como? Por que nós muitas vezes jejuamos? Porque nós queremos uma porta aberta, um emprego, queremos alguma coisa. Não, o jejum é para você se santificar, é para você ter força, é para você ter sabedoria para lutar contra as coisas que te afastam de Deus. Então já conclamo a igreja, você que está aqui, mesmo que você não congregue, durante essa semana, pelo menos 3 dias da semana, você vai jejuar. Amém? Amém. Tarefa de casa. 3 dias da semana, pelo menos 3 dias da semana, você vai jejuar. E não é para jejuar, começar o jejum 11 horas da noite. Para você deita, Pai, Deus, estou começando meu jejum. Levanta, Deus, eu te entrego meu jejum. Não é esse jejum sem vergonha, não. Você não está jejuando, você está dormindo. Jejum é sacrifício, é renúncia. E você já percebeu, não sei se já aconteceu com você. Você propõe assim: eu vou jejuar de doce. A semana só vai aparecer doce. Aí você fala assim: hoje, essa semana eu não tomo refrigerante. Todo lugar que você vai não tem suco, só tem refrigerante. Não é? Não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes você esquece do jejum, aí você pega e pá, aí você está comendo ali como se nada tivesse acontecido, mas você fez um propósito com Deus. Aí de repente o Espírito Santo, aí você fala: comi, peguei contra ti, Senhor. O que você tem que fazer? Perdão, e começa de novo o jejum. Não é porque você peguei, né, já quebrou o jejum, então larga de novo. Não, para continuar, 3 vezes por nessa semana você vai jejuar. 3 vezes. Amém? Isso é para benefício seu. Se você não fizer, quem vai ser o não beneficiado vai ser você. Amém? Razões para ter um coração puro, é uma ordem de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Razões para que nós temos
Você acha que você está aqui porque você quer? Você acha que você está aqui na igreja porque você quer? Vamos fazer um paralelo aqui. Se fosse para escolher, humanamente falando, você queria estar agora na beira da praia ou aqui na igreja ouvindo o pastor Hélio? O pastor não precisa nem responder. Não é? É igual a gente vê no final de ano, né? A gente entra no Facebook, entra no Instagram, todo mundo viajando para a praia, né? Aí eu falo em casa, todo mundo viajando. Aí eu venho com os meus meninos falando, olha, é todo mundo. Vamos fica aqui, que é tipo. Não é? Então você acha que você está aqui porque quer? Você acha que você veio a Cristo porque você quis? A Bíblia está dizendo que Deus nos escolheu em Cristo. Para que Ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Você acha que Deus olhou para você e disse assim, nossa, essa aí é santo? Paulo disse, miserável homem que sou. Lá em Apocalipse está assim, que o homem é pobre, cego, miserável e nu. O texto que nós lemos aqui diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então o homem, humanamente falando, não presta, não vale nada. Tem um ditado que diz, não vale só o que come. Mas quando Cristo olha, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a nós, Ele vê Cristo pregado na cruz. Ele não vê a nossa santidade, Ele vê a santidade de Cristo em nós. Então Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, porque quando Deus te escolheu, Ele está você e eu estava no pecado. É ou não é? A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, nós éramos pecadores, continuamos sendo pecadores, mas pela graça nós lutamos contra o pecado. Então, razão para ter um coração puro, porque a pureza é o propósito de Deus na nossa eleição. Deus te escolheu para você ser imagem. Deus te escolheu para você ser conforme a imagem de Jesus. Romanos diz assim, 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Mas quando as pessoas olham lá fora, para mim e para você, o que elas estão vendo? A imagem de Cristo? Ou a imagem do homem pecador? Eu sempre uso uma palavra aqui várias vezes, o testemunho que o povo lá fora vai ler, vai ver. A Bíblia que o povo lá fora vai ler é o meu testemunho, é o seu testemunho. Como que eu vou pregar a palavra de Deus, dizer que sirvo a Deus e vivo uma vida desregrada? Esses dias para trás eu preguei aqui sobre bebida alcoólica, um assunto muito polêmico, né? E eu disse assim, imagine você, se eu pegasse uma foto, eu ia fazer isso na pregação, só que eu esqueci. Eu ia pegar uma foto minha, eu ia te fazer uma montagem, eu sentado no boteco dos mais fuleiros do mundo, eu sentado no boteco, cheio de pinga ao meu lado, cheio de cerveja ao meu lado, ao redor de mim, ia pôr aqui. Você só de pensar em ver essa imagem, o que você ia pensar? Esse pastor é um vagabundo, esse pastor não vale nada. É ou não é? É, né? Gostou não, né? Falou de bebida, né? Teve um dia aqui que eu tive que mudar a pregação. Eu não devia ter mudado, mas eu vi que tinha uns irmãozinhos que veio aqui, e eles tinham muito tempo que não via na igreja. Aí eu falei, se eu pregar essa mensagem aqui, vai ficar uns 2 anos sem mim. Porque a mensagem do Gustavo falava sobre isso, sobre bebida alcoólica. Olha, deixa eu te dizer, já que eu entrei nisso, a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia diz que ela proíbe embriagar. Mas
vai esmiuçar isso com outra pregação, porque eu vi que o semblante muito já mudou. Para de beber, dá testemunho, vira crente. Você não é crente, não? Olha, quando eu me converti, um versículo que marcou e eu tomei isso como regra de fé para mim, o princípio da minha fé. 2 Coríntios 5,17. Se eu estou em Cristo, sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se você está em Cristo e continua sendo e fazendo a mesma coisa, não está em Cristo. Você não encontrou com Cristo. Porque quem encontra com Cristo, ele vira para Deus e, como Isaías disse, ai de mim, e muda. Sabe o que é conversão? Você já viu no trânsito conversão? Tem a placa que não sei qual é, mas tem a placa que fala conversão. Conversão é você estar indo para um lado, você converte para outro lado. É isso que é conversão. É nós estávamos indo para o inferno, aí Jesus, nós encontramos com Ele, e Ele nos converte para levar para o céu. Então você aceitou Cristo é o seu Senhor? Continua fazendo a mesma coisa? Deixa eu te dizer uma coisa, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Tem muita igreja que não prega, não tem muito pastor que não tem coragem de falar isso aqui que eu estou falando, porque isso esvazia a igreja, sabia? Se esvazia a igreja. Uma pessoa disse para mim a semana passada, ela viu uma dessas igrejas que não prega a verdade, que prega só a teologia da prosperidade. Vem para a igreja que você vai ficar rico, que a igreja enche, não é? Aí lá a igreja tinha 3 meses que ela estava aberta, estava lotada de gente, saindo pela tampa, e alguém disse, olha lá, 3 meses, a igreja está lotada. E eu falei para a pessoa assim, deixa eu ir lá e pregar uma semana sobre o pecado. A igreja vai esvaziar, porque hoje nós estamos buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar. No meio da multidão tinha 3 tipos de pessoas: o que queria pão, comida, e o que queria milagre, e o que queria Cristo. Quando o pão acabava, eles iam embora. Quando Jesus parava de fazer milagre, eles iam embora. E só ficava quem? Os 12 discípulos. A pergunta é: você quer pão? Você quer só o milagre? Ou você quer o autor do milagre? Amém? Nós somos eleitos para ser imagem de Jesus. Quando as pessoas olham para você e para mim, o que elas veem? Elas veem Cristo? Elas veem Cristo? Quer conhecer o crente? Uma vez eu fui para um campo de futebol, lá no estado de Serra Dourada. Fui assistir um jogo, era jogo mais tranquilo, quase não tinha ninguém. E eu fui com o meu irmão, que congregava comigo há um tempo atrás. E ele falou: pastor, vamos lá. Eu falei: vamos sim, não tem problema não, vamos lá, assistir o jogo. Acho que era Atlético que estava jogando, não sei. E ele ficou quietinho, né? Ficou assim, tranquilo. Aí o time dele começou a perder, e acho que a língua dele coçou. Aí ele pega, e ele vira para mim, ele teve os carramentos de virar para mim e falar assim: pastor, peraí só um pouquinho. Xingou o juiz, xingou a mãe do juiz, xingou o jogador, xingou não sei quem. Eu olhei assim e falei: você não é crente não. Amém? Aleluia. Por quê? Nós temos que razões para ter o coração puro, porque a pureza era propósito de Deus no nosso coração. Por que nós devemos ter o coração puro? Devemos ter o coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras. Mas quem tem um coração impuro, as ofertas dele é impura, a oração dele é impura, o louvor dele é impuro, porque o coração dele está contaminado. E quem tem o coração contaminado, tudo que ele faz vai estar contaminado. Eu trabalhei em supermercado, e nessa época de Natal aparecem essas frutas, vamos dizer assim, natalinas, né? Ameixa, pêssego. Se você
quiser comprar um quilo de ameixa, o pastor gosta. Aparece muito. E o supermercado compra muito na época de Natal. Só que essas frutas, principalmente o pêssego, ela perde muito rápido. E ficava ali dentro da câmara fria. E se o pêssego estragasse e ficasse dentro da caixa, ele contaminava toda a caixa. Ele ele embolorava, começava a criar um mofo nele, ia se espalhando para toda a caixa, por causa de um pêssego. Assim é o pecado. Por causa de uma coisinha, se a gente não cortar o mal pela raiz, vai se alastrando. Então a gente tem que aprender que devemos ter um coração puro, porque a Bíblia diz, para os puros todas as coisas são puras. Devemos ter um coração puro, por amor a Deus, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então nós temos que ter um coração puro. Como que eu vou ter um coração puro? Como que você vai ter um coração purificado? Observando a palavra, lendo a palavra. Pergunta para a pessoa do seu lado: essa semana que se passou, pergunte, essa semana que se passou, você leu a Bíblia? Leu? Assim um pouquinho. Li ali Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, tá bom. Esquenta não. Tem gente que acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 e no 23, dentro de casa, vai mudar a situação. Você já foi em alguma casa que estava a Bíblia aberta? É nesses dois, pode olhar. Próximo, quando você for na casa de alguém, estiver a Bíblia aberta lá, em cima da estante, em cima da mesa, vai lá olhar para você ver se é no Salmo 91 ou no 23. É no Salmo 91 e no Salmo 23, porque tem muita gente que acha que só tem esses dois capítulos na Bíblia. Não é? Você conhece pessoas assim? Então, como que eu vou purificar meu coração? A Bíblia, Jesus orou e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É lendo Bíblia. Lê Bíblia. Lê a Bíblia. Então a musiquinha da salinha diz assim: leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração se quiser crescer. Quer crescer com Deus, na graça e no conhecimento de Deus? Leia a Bíblia. Mas hoje nós estamos vivendo a geração do fast food, né? Você já liga assim, ó, prepara aí, que eu já estou chegando. Você entra ali no McDonald's, entra de carro, dá como é que é o nome lá do sanduíche? McLanche Feliz, Big Mac, paga, anda meio metro, 2 minutos depois está pronto. Aí nós estamos achando que Deus é assim, e não lê Bíblia. Nem Bíblia carrega. Eu vou virar aqui para você não ficar com vergonha. Mas cadê sua Bíblia? Você trouxe ela hoje? Não me mostra o celular não, pelo amor de Deus. Não me mostra o celular. Bíblia, papel. Você trouxe ela? Como é que você vem para a guerra e não traz a espada? Sabe por que tem gente que tem medo de carregar a Bíblia? Sabe por quê? Porque os outros vão saber que você é crente. Não é? Cadê sua Bíblia? Não levanta não, fica quietinho. Cadê sua Bíblia? Eu tenho uma Bíblia aqui, eu tenho 3 Bíblias de estudo lá em casa, não vou te dar nenhuma também não. É minha. Brincadeira. Te aconselho a comprar uma Bíblia de estudo. Gasta tanto dinheiro aí. Quem sabe se a gente sair daqui para ir numa pizzaria, num x-salada, no mínimo você vai gastar R$50. Não é? Vai na livraria evangélica para você ver, ou entra num site para você ver uma Bíblia de estudo, custa em média 120, 130, estourando R$150. Você divide em 6 vezes. Comprou a Bíblia para você. Todo mundo tem Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta a mão.
Todo mundo tem? Tem? Hã? Quem não tem? Não vai mentir para mim, não. Todo mundo tem, né? Se você não tivesse, eu ia comprar uma Bíblia para você. Mas tem. Não vem com outra pelo lado, não. Amém? Como que eu vou ter um coração puro? Eu já encerro. Me arrependendo dos meus pecados. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, para que sejam apagados. Você quer confessar pecado comigo hoje? Quem quer confessar pecado? Eu fico aqui, eu vou fazer assim. Eu vou lá passar a pastoral. Aí você fica aqui. Aí você sobe e confessa o seu pecado. Só que aqui não é igual na igreja católica, que tem um confessionário, né, que a gente vê na televisão, que tem uma parede, o padre fica de um lado e você fica do outro, e você não vê não. Aqui é tete a tete. É olho no olho. E você tem que confessar o pecado como Davi fez. A Bíblia diz em Salmo 51, ele diz assim: eu enumerei os meus pecados. É você dizer um por um. Porque nós temos o costume de pedir perdão para Deus em atacado. Sabe como que é atacado? Pedir perdão para Deus em atacado? É assim, ó: Deus, perdoa todos os meus pecados. Quem já fez isso? Davi enumerou. Ele diz: Deus, foi assim, foi em tal lugar, foi em tal hora, foi com qual pessoa, foi esse pensamento, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo. É enumerar os seus pecados. Então, hoje é dia de arrepender. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos orar e vamos pedir para Deus purificar o nosso coração. Amém? Quando você for orar, você vai pela fé com a mão no seu coração. Porque nós aprendemos aqui que o coração, ele é morada de Deus. O coração inclui mente, emoção e vontade. Então, se a sua emoção está indo para onde Deus não quer ir, sua vontade está indo para onde Deus não está incluindo, seus pensamentos não estão de acordo, é o coração. Então você vai com a mão sobre o seu coração e você vai orar por ele. Você vai pedir para Deus purificar o seu coração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Santo, e nós oramos em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha purificar o nosso coração. Nós aprendemos aqui que nós temos que ter um coração puro, não é simplesmente, ó Deus, o exterior. Quem olha só o exterior é o homem, o Senhor olha o interior. Muitas vezes o nosso coração está como um fariseu, um sepulcro caiado,
acusado, se você se sentia sujo e imundo, hoje saiba que o Senhor perdoa o seu pecado. Hoje saiba que o Senhor lança o seu pecado no mar do seu esquecimento. Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele te compreende, Ele te aceita novamente, como Ele aceitou o filho pródigo, Ele te aceita. Em nome de Jesus, Pai, eu te glorifico pelo amor do Senhor que constrange o nosso coração. Eu te glorifico, Senhor. Purifica o nosso coração, porque os puros, eles verão ao Senhor. E nós queremos ver o Senhor quando o Senhor voltar. Eu oro a Deus, abençoa o teu povo e que a tua graça seja sobre nós, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E saiba que no decorrer da semana, dos dias, vai surgir coisas que querem fazer com que o nosso coração fique sujo, imundo. Cabe a você fugir. Sai correndo, sai gritando. Eu vi um vídeo, segura aí, sabe? Eu vi um vídeo que tinha 3 ou 4 jovens, eles estavam assim numa estrada de chão, no meio do nada, do deserto. Do nada assim, tinha só mato do lado. E eles filmando, sabe quando a pessoa está assim, se filmando? Eles filmando e eles põem a câmera no rumo da mata e dá assim um susto e começa a falar: corre, 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 corre. Aí aos 2 minutos eles correndo assim, ligeiro. Aí de repente eles põem a filmadora para trás, não tem nada lá atrás. Ele diz assim: corre do pecado, foge do pecado. Você sabe qual é a sua fraqueza, eu sei qual é a minha. Cabe a você correr. Fugir do pecado não é sinal de fraqueza, é sinal de que você é